Uma família que vive em uma mansão assustadora e que tem hábitos fora do comum, mas que conquistaram o coração do público. Olá, fofoqueiros! E aí, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já deixarem o seu like, porque hoje nós vamos falar sobre uma família que fez e faz muito sucesso na cultura gótica e pela qual eu sou apaixonada. Então, bora pro vídeo. A família Addams é uma franquia de muito sucesso que vive em uma mansão com temática de assombrada, tem o costume de se vestir totalmente de preto e tem hábitos um tanto quanto fúnebres, mas que é comicamente recebida pelo seu público, já que eles consideram os costumes normais e saudáveis dos seus vizinhos como assustadores. Nascida originalmente como um cartoon que aparecia em jornais, a família Addams começou a fazer bastante sucesso depois de um seriado que foi lançado na televisão nos anos 60. Além disso, eles estouraram de vez com os filmes que vieram para o cinema nos anos 90. Em 1978, o cartunista Charles Addams começou a enviar os seus cartoons autorais para serem publicados no jornal The New Yorker. E ele fez isso até o ano de seu falecimento, em 1988. Ele mandou aproximadamente 1.300 cartoons desde quando ele começou a fazer isso. E 58 desses cartoons apresentavam ao público a família Addams. Quase todos foram publicados nos anos de 1940 até 1950. A tira de Addams não tinha um nome, né? Ela não se chamava abertamente a família Addams, mas ela apresentava uma família de góticos com aparência vitoriana, que eram vestidos todos de preto e que eram obcecados pela morte. A família Addams é descrita como a primeira família de televisão a ter um computador em casa, já no seriado de 1960. A série original dos anos 60 foi filmada em preto e branco por conta da tecnologia existente naquela época, mas existem fotos que comprovam que na verdade a mansão Addams era bastante colorida. Inclusive, as paredes da mansão eram pintadas de cor de rosa. A canção popular e famosa que virou o tema da família Addams foi composta por Vic Mizzy e era na verdade um improviso, porque ele não tinha dinheiro suficiente para produzir a canção que seria a abertura da série. Então ele basicamente gravou a própria voz 3 vezes seguida para poder fingir ser um coro, gravou, algumas coisas ali no órgão e, é claro, fez o próprio estalo de dedos que ficou tão famoso na canção. Em 1972, rolou um crossover entre a família Addams e o desenho Scooby-Doo, onde a Wandinha tinha desaparecido e as duas equipes uniam suas forças para poder ajudar a buscar e encontrar a garotinha. O sucesso desse crossover foi tão grande que a família Addams finalmente ganhou seu próprio desenho animado em 1973. E se você, assim como eu, é muito fã da família Addams e tem muita vontade de conhecer a mansão dos Addams, eu sinto muito em te decepcionar, mas não passava de uma fachada colocada em um antigo lixão na Califórnia. Uma das maiores fãs do desenho animado de 73 era ninguém mais, ninguém menos do que Anjelica Huston, que viria a interpretar a Mortícia nos clássicos filmes dos anos 90. Já pensou se nós tivéssemos uma Mortícia diferente da original? Pois é, a cantora Cher queria muito fazer o papel da Mortícia nos filmes dos anos 90. No entanto, o diretor do filme já tinha em mente a Anjelica Huston para esse papel. Infelizmente, o Raul Julia, que interpretou o Gomes nos filmes dos anos 90, foi diagnosticado com câncer no estômago logo no lançamento do primeiro filme em 91. Por isso, a cena em que o personagem canta no seu leito de morte é muito emocionante para todo o elenco. O ator Christopher Lloyd, que ficou muito conhecido por interpretar o professor no filme De Volta para o Futuro, teve que raspar a sua cabeça para poder fazer o tio Chico na família Addams.
E se você é supersticioso e conhece as histórias por trás de alguns filmes de terror, de suspense, ou meio macabros aí do cinema, você vai pegar a referência. Bom, a maior parte do elenco e dos produtores do filme da família Addams ficou doente durante as gravações. A maquiagem da Anjelica Huston demorava 3 horas para ficar pronta. E para poder não atrasar as gravações do filme, ela tinha que chegar no local das gravações 4 horas da manhã. A Huston também comenta que ela sofria com fortes dores de cabeça por conta do seu figurino e da maquiagem para poder fazer a Mortícia. E ela nem sequer podia deitar para descansar entre uma cena e outra, porque ela usava um espartilho de metal extremamente apertado e desconfortável, então ela não conseguia se deitar. O ator Jimmy Workman foi até o local onde estavam sendo feitas as audições para acompanhar a sua irmãzinha que queria fazer uma audição para o papel de Wandinha. Lá, ele foi convidado para poder fazer a audição para o Feioso. E, ironicamente, ele conseguiu o papel e a irmã dele não. Huston diz que uma das coisas que ela mais admira na Mortícia é justamente o seu papel como amante. Ela diz o seguinte: não acho necessário que todas as boas esposas e mães fiquem sem sexo. Na série dos anos 60, o ator Ted Cassidy interpretava 2 personagens, o mordomo tropeço e o mãozinha. Scott Hilding, o chefe de produção da 20th Century Fox, que foi o responsável pela família Addams, basicamente teve a ideia quando ele estava fazendo um passeio de carro com alguns executivos da empresa e ouviu o filho de um deles cantando a música tema da família Addams. No dia seguinte, ele fez algumas ligações e decidiu que iria fazer o filme. Bom, quase que a música tema do filme dos anos 90 foi do Michael Jackson. A música It's Scary foi composta justamente para ser música tema do filme da família Addams. Mas, como vocês sabem, o Michael Jackson estava envolvido em alguns problemas legais bem complicados ali naquela época. E por conta disso, a própria produção do filme achou melhor não colocar a música dele. Um fato interessante é que o nome A Família Addams só surgiu de verdade para o seriado de TV nos anos 60. As tirinhas de jornais do Charles Addams não tinham o nome. Aliás, nenhum dos personagens tinha nome. O Charles Addams foi convidado pelo diretor do seriado de TV, David Levy, para poder fazer o nome de todos os personagens. Bom, assim como o resto do elenco, a Wandinha só recebeu o nome dela para a adaptação do seriado de TV dos anos 60, como eu comentei. E o nome dela tem algumas curiosidades bem particulares. Existia uma canção de Niná chamada Monday's Child, que basicamente descrevia cada uma das crianças como um dia da semana. E para quem não sabe, o nome da Wandinha em inglês é Wednesday, que significa quarta-feira. E nessa canção, a criança de quarta-feira é descrita como uma criança cheia de aflições, o que combina bastante com a Wandinha, já que ela era realmente uma criança cheia de aflições, muito ligada à morte e que, inclusive, sempre fez questão de comemorar os aniversários. Ela não era contra os aniversários, até porque ela diz que cada um deles a lembra que ela está um ano mais próxima do abraço frio da morte. Bom, o nome do patriarca da família foi o mais complicado, porque o Charles Addams queria colocar o nome dele de Happily, para poder lembrar que ele era meio repelente, que ele não era exatamente um cara atraente, bonitão, muito pelo contrário. Só que o ator que iria interpretar o personagem no seriado, John Astin, decidiu colocar um nome latino nele, porque ele achava que o jeito como ele tratava a Mortícia, o jeito exageradamente carinhoso e até caliente dele, era muito parecido com o jeito latino. Então, ele colocou o nome do personagem de Gomes, dando a ele e a toda a família Addams
uma descendência latino-americana. A Jenna Ortega, que foi a atriz que interpretou a Wandinha no seriado da Netflix, ressaltou que essa foi a primeira vez em que a família Addams foi realmente interpretada como latina, como eles realmente são. Tanto que o ator que foi escolhido para interpretar o Gomes Addams na série Wandinha é um ator porto-riquenho, o Luiz Guzmán. O Primo It é de longe o personagem mais popular de toda a família Addams, já que ele é literalmente uma bola de pelos. Só que ele não surgiu nos quadrinhos da família Addams, ele surgiu no seriado de TV dos anos 60. E uma das maiores peculiaridades dele é que ele tem um jeito muito diferente de se comunicar. Tanto que as únicas pessoas que conseguem entender o que ele diz são o Gomes e a Mortícia. O compositor da canção tema da família Addams, Vic Mizzy, era bem conhecido já por poder compor essas aberturas de séries dos anos 60. Basicamente, como toda sitcom, a abertura descreve exatamente o que é a família Addams, cada um dos personagens e o que seria mostrado na série. Apesar do seriado só ter ficado no ar durante 2 anos na TV, a família nunca ficou muito tempo longe das telinhas. Depois de poder fazer a sua aparição lá no Scooby-Doo em 72, eles ganharam o seu desenho em 73, como eu mencionei, além de um filme para TV em 77, uma reinicialização da animação em 92 e um segundo filme para TV, tendo como atores principais o Tim Curry e Daryl Hannah como Gomes e Mortícia. O Hudson, que é o produtor do filme, teve que buscar a aprovação do Charles Addams para poder fazer o filme dos anos 90. Então, ele foi atrás do Charles Addams pouco antes do Charles Addams falecer, em 88. E ele conseguiu a sua bênção para então começar a produzir o filme. E ele tinha em mente como possíveis diretores para o filme o Terry Gilliam e o Tim Burton, né? Que seria incrível para poder fazer essa produção. Mas nenhum dos dois aceitaram fazer parte disso daí. Então ele acabou contratando o Barry Sonnenfeld, que era um diretor de fotografia veterano e que estava em busca do seu primeiro projeto de direção para cinema. Bom, se você assistiu o filme de 91, você sabe que o enredo do filme gira em torno do reaparecimento do tio Chico e daquela dúvida se era realmente o tio Chico ou se era alguém fingindo ser o tio Chico, né? Acontece que o final do filme era para ter sido bem diferente do que realmente foi. Só que, conforme as gravações foram acontecendo, o elenco começou a se sentir muito mal com para onde o filme estava caminhando. Então, eles jogaram sujo. Eles colocaram a atriz mais fofa e a mais nova de todo o elenco para poder ir conversar com o diretor e mudar a ideia dele sobre o final do filme. Então a Christina Ricci, a atriz que fez a Wandinha no filme, foi quem conversou com o diretor e convenceu ele a dar um final feliz para o filme. Embora os dois filmes tenham sido um grande sucesso no cinema, o terceiro filme só não veio acontecer porque o Raul Julia foi diagnosticado com câncer no estômago logo no lançamento do filme, né, em 91, e ele veio a falecer logo que saiu o segundo filme aí pro cinema. Então por isso não tivemos um terceiro filme. Uma curiosidade extra aqui que eu resolvi adicionar, que nem estava no roteiro, mas eu resolvi falar, é o seguinte. As cenas em que o Gomes e a Mortícia no filme estão se declarando um pro outro tinham um impacto muito forte pro Raul Julia, porque ele estava realmente, verdadeiramente, perdidamente apaixonado pela Anjelica Huston. Então, aquilo para ele era muito importante. A Illumination Entertainment, que é a produtora do Meu Malvado Favorito, comprou os direitos autorais da família Addams em 2010 com a intenção de fazer um filme em animação com o Tim Burton como diretor. Só que os anos se passaram e nada dessa produção foi pra frente. Então a MGM comprou os direitos e produziu essa adaptação animada pro cinema, né? Com o diretor de Festa da Salsicha, Conrad Vernon. Bom, quanto ao Tim Burton, né, que desde o começo ele já estava sendo cogitado e nunca tinha entrado aí para a família Addams, ele só veio a participar como diretor de alguma coisa da família Addams em 2021 com a série Wandinha da Netflix.
Bom, e aí, pessoal? Qual de todas essas versões da família Addams que existe é a sua favorita? Bom, a minha é os filmes dos anos 90. Deixa aí nos comentários qual que é a sua. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.